do top 15 é 7-7, não Agora, é 70. Vamos falar aqui do ano de 2025 para os main events onde brasileiros participaram. Moicano finalizado, Davidson finalizado, Prates perdeu na decisão, Diego Lopes perdeu na decisão, Gregory Robocop nocauteado, Poatan perdeu na decisão, Gilbert Burns nocauteado. Esses foram os main events com presença de brasileiros nas categorias masculinas desde o início do ano de 2025. Todos perderam. A que você atribui isso, meu amigo Mamute? Eu acho que, cara, é luta. Não que seja uma maldição, eu não acredito nessas coisas, né? Mas eu acho que o casamento, eu acho que a luta do Davidson era uma luta muito difícil, que ele não era o favorito, você sabe disso. Sim. A luta do Renato Moicano aceitou um dia antes, não seria a luta dele. Então, era uma luta difícil dele ganhar. Davidson azarão, Moicano azarão. A luta do Prates talvez era a luta que tinha um equilíbrio maior, né? Até o Ian Gary ele estava como favorito nas casas de aposta, mas uma diferença pequena. E foi uma luta ali que o Gary final, foi muito bem, mas depois o Prates conseguiu impor o jogo dele, quase conseguiu nocautear. Eu ainda bato na tecla que lá no final, o Prates poderia ter ido para as costas para buscar colocar o jiu-jitsu dele, ele não fez. Eu falo pau a pau porque o Prates passou perto, mas a luta o Gary dominou. Foi uma luta muito boa, muito o Gary muito inteligente. E a característica dele, eu falei, o camaleão da divisão, o cara que se adapta. Foda. A luta do Poatan, a gente sabia que era um risco, né? Era um risco. Então, assim, não tem... Cara, não tem, assim, um absurdo nessas lutas que os brasileiros perderam? Não, absurdo não foi. Mas a próxima, por exemplo, é Charles e Topuria. O Topuria é favorito na luta entre os dois. Então, a gente tem aí de prováveis main events com brasileiros, Charles do Bronx, depois Poatan. Uma possível revanche contra Ankalaev. Porque Ankalaev já tinha sido sondado para lutar com Poatan na Semana Internacional da Luta. Poatan disse não. Foram em Giri, que também disse não. Então, não vai acontecer. Eles não vão jogar um Carlos Uber para pegar um Ankalaev agora. Não. Cara, até porque a Ankalaev fez esse barulhinho aí, chamando o Poatan, e ninguém reagiu a Ankalaev. Na verdade, ninguém tá nem aí para Ankalaev. Olha que loucura. Ankalaev é o detentor do cinturão e ninguém liga na categoria. Porque ele é duro, ganhar dele não repercute muito, as pessoas preferem se colocar em risco contra um Poatan da vida do que contra um Ankalaev. É porque o Ankalaev ele é um suflê de chuchu para hipertenso, né, meu irmão? Mas o suflê de chuchu. Se misturar ovo e chuchu, não botar sal mesmo, não tá comendo nada. Então ele é um cara que não é atrativo, né? Eu vejo dessa maneira. Até depois, quando estava tentando buscar essa luta com o Poatan, ele começa a tentar fazer movimentações nos bastidores e nas redes sociais. Muito, para a nossa opinião, que a gente sempre falou isso, né, Alê? Que são movimentações do empresário dele, na maioria das vezes a gente acha até que é o empresário que está ali, né, com o Twitter dele, ou no mínimo está mandando a mensagem para ele postar, ou conversando, deve ter alguém para capitanear as redes sociais dele, do que ser algo natural dele, entendeu? Então, acho que para o Ankalaev falta isso, não é a natureza dele, ele não é um cara... Ele é um cara que gosta de lutar, ele tem paixão por aquilo. E ele vai chegar ali e vai querer vencer sempre... Mas não é um cara atrativo, cara. E nunca vai ser. O problema todo é esse. Ele nunca será atrativo. Então me fala uma coisa. Ainda na questão do main event para o Brasil, próximo main event que brasileiro participa é Charles do Bronx. Charles e Topuria, uma luta complicada. O que você acha dessa luta? Quem é o favorito? Eu acho que é uma luta complicada. O favorito, para mim, é o Topuria. Né? Concordo. Eu acho que o Charles ele tem chance de vencer. O Charles já provou que é o cara duro. O Topuria é um cara muito perigoso na curta, entendeu? Então o Charles vai ter que tomar cuidado com isso. O Jean Silva, né, que tem ali a mesma altura, tem até um biotipo parecido com o Topuria. Dá para simular bem. Ele sugeriu que ele simulasse Topuria para ajudar o Charles. Eu acho que seria excelente. Maravilhoso. Né? Só que o Jean é um cara muito agressivo. Tem que tomar cuidado para o Charles não se lesionar aí nesse meio do caminho, né, cara? Não, mas eles sabem treinar. Então... Mas só isso, porque eu acho que seria excelente. Primeiro porque o Jean é um cara agressivo, o Topuria é um cara agressivo também. Só que o Topuria ele não desperdiça golpe. O Topuria não é aquele cara afobado que vai ver ali,
que ele vai achar que surgiu a oportunidade para nocautear e vai no desespero. Não, o Topuria é extremamente inteligente. Então, é uma luta muito difícil para o Charles, mas o Charles ele tem elementos para conseguir essa vitória e para recuperar o cinturão. O Charles é um cara que tem poder de nocaute, é um cara que se reinventou, é um cara que tem o jiu-jitsu de alto nível, ele pode utilizar isso. Agora, a gente nunca viu também o Topuria ele ser testado assim. Agora, todo mundo fala que ele tem um wrestling de alto nível, que ele tem um bom jiu-jitsu também. Então, cara, o Topuria ele é um desafio grande para qualquer um da divisão dos leves. Qualquer um ali vai ter problema com o Topuria. Qualquer confronto do Topuria com o top 15 da divisão peso leve, eu coloco ele como favorito. Para mim, não é diferente nessa luta contra o Charles. Para mim, o Charles ele tem, obviamente, chance de ser campeão. Eu acho que o Diego Lima é um cara muito inteligente e ele vai traçar uma estratégia, vai estudar muito esse jogo do Topuria para poder criar esse caminho para o Charles buscar o cinturão. Não é simplesmente chegar ali e sair na porrada, né, Ali? Você tem que lutar com inteligência. A Chutebox já mostrou na luta do Ian Gary, por exemplo, com o Carlos Prates, que luta também com estratégia. Eu acho que é isso que o Charlin vai precisar para vencer o Topuria. Agora, para mim, o Topuria é favorito. A luta mais estratégica que o Charles já fez, na minha opinião, foi contra o... Michael Chandler? Não, que vai lutar contra o Moicano agora. Também, que vai lutar contra o Moicano agora. Dariush. O Dariush. Com o Chandler ele foi bem, mas tem um ponto importante, ó. Se eu não me engano, foi no quarto ou foi no quinto round que o Chandler botou 3 mãos na cara do Charles? Foi no último round. Foi no último round. No último round, né? Que foi o susto. Limpas. Né? Sim, sim. O ponto é o seguinte, se o Topuria fizer aquilo, é nocaute. Numa boa. Não dá para comparar a mão do homem sem QI de luta, que é o Chandler, do maluco, que é, com a mão do Topuria. Se o Topuria chegar nos mesmos lugares onde o Chandler chegou, fim da luta. Sim. E aqui eu tô sendo muito pragmático. Não, isso é Torcida verdade, é real. Charles, 100%. Claro, meu irmão, vou estar com a bandeira do Brasil hasteada na minha casa. Ó, vou colocar um desafio aqui para eu cumprir, hein? Já? Não, pô, vamos ou não vamos? Vamos lá, foda-se. Tu vai vir comigo. Tá bom. Fechou? Tô intimado. Não preciso nem falar. Não. Charles do Bronx, reconquistando o cinturão dos leves. Anota aí, pessoal. O Ale já falou que vai entrar. A gente vai descolorir o cabelo, vai nevar o cabelo, não, estilo Charles do Bronx. Não, aí não. Vamos nevar o cabelo. Você falou. Eu falou ou não falou, Felipe? Ele falou que já aceitava. Isso não. Não, tem que ser sujeito homem. Não, eu você não falei falou que antes. Vou nevar falou ou não falou? Ovo, vou nevar o cara. Hein, falou ou não falou, Felipe? Ele falou que não aceitava o desafio ou não falou? Aí você passou das minhas possibilidades. Pô, meu irmão, não. ó. Você falou antes. Torço muito pro Charles, mas nada de pintar cabelo. O Felipe vai separar esse corte depois que ele fala. Ele fala que aceita ou não fala, Felipe? Não, eu falei que aceitaria o desafio. A palavra do homem é uma só. Mas aceita o desafio. O desafio não pode ser esse, não. Pra mim, não. Aí, chat, eu tô fora. Ó, o Rodolfo Neto já tá falando aqui. O Pedro França é o Nevô. A gente vai ter que fazer o Nevô do Charlinho. Meu ovo, é o Nevô, pô. Porra nenhuma. Aqui, que é isso, cara? Deixa eu perguntar ao chat o seguinte. Eu quero a sinceridade do chat aqui da dupla da discórdia. Quem é o favorito para vencer a luta entre Topuria e Charles? E aqui eu não estou perguntando de casa de apostas, eu estou perguntando quem o chat acha que leva vantagem nessa luta. Bota aí, Felipão. Quem leva vantagem no duelo? Charles do Bronx e Bia Topuria. A enquete que você botou do Makhachev foi equilibrada, tá? Makhachev 54%, 46% para o Michael Morales. Foi bem equilibrada. Sim. Esse duelo, para ver que a galera está acreditando. Eu também acredito que o Michael Morales é um problema. Para qualquer um da divisão. Obviamente que existem níveis nesse jogo. Eu acho que o Ian Gary vence o Michael Morales, se colocarem os dois. Mas seria uma luta interessante. Quem já me acompanha aqui no ConnectCast há mais tempo sabe que antes de ser comunicador eu trabalhava no mercado financeiro. E sempre que alguém me pergunta sobre investimentos, é impossível não tocar no assunto criptomoeda, mais especificamente o Bitcoin. E eu sempre respondi que eu não tenho R$1 investido em Bitcoin até o momento. A plataforma Mercado Bitcoin me apresentou a possibilidade de, a partir de R$50 investidos na minha carteira, em 7 dias eles me dão mais R$25 para investimento da forma que eu bem entender. E apesar de eu não ter nenhum R$1 investido em Bitcoin, eu tenho a possibilidade de colocar R$50 ali, sabendo que em 7 dias eu vou ganhar mais 25 e a partir daí começar a investir nesse mercado. Pessoal, assim como na luta, você tem que se preparar, estar com os melhores, para que aí sim você se teste lutando para que você consiga ganhar algo. Nos investimentos é da mesma forma. Eu preciso ter ao meu lado algo tão sólido quanto a MB, que é a maior plataforma de investimentos em ativos digitais da América Latina, uma das mais seguras do mundo e que me proporciona a possibilidade de dar os primeiros passos nos investimentos
investimentos em ativos digitais com ajuda, segurança e credibilidade. Lembre-se, isso não é uma recomendação de investimentos. Isso é apenas a maneira que eu entendi como a mais segura, inteligente e gerenciada para que você, assim como eu, dê os primeiros passos no mercado de criptoativos. Então, se você também quer, a partir de R$50 de investimento, ganhar mais 25 a partir do 7º dia, entender o regulamento e dar os primeiros passos junto com a MB, clica aqui no link na descrição desse vídeo, leia atentamente e participe você também. Beleza? Forte abraço e bora pro conteúdo.